Oi, gente. Então, vamos dar continuidade? A gente vai estar trabalhando nesse momento com o número de oxidação. O que nós devemos saber, sobre o número de oxidação? Número de oxidação, por definição, representa a carga real ou aparente que um determinado elemento químico ele se apresenta num determinado composto. Como assim, professora? Então, o composto sabemos nós que ele pode ser iônico ou molecular. Então, colocando aqui como exemplo, nós temos Na2S. Apareceu um 5. Na2S. Esse composto é o sulfeto de sódio. Como nós sabemos, é um composto iônico. Composto iônico formado por um ametal e um metal. Como eu faço para saber o número de oxidação? O número de oxidação ela é a carga real ou aparente que um determinado átomo, elemento, ele possui num dado composto. Então, aqui a gente tem o composto e aqui a gente tem o elemento sódio e o elemento enxofre. Como é um composto iônico, fica fácil para a gente entender, porque o número de oxidação, ele representa, como eu posso dizer em uma língua clara para vocês, o número de oxidação, ele representa a carga que um elemento perde ou que ganha. E essa carga pode ser real ou aparente. O que significa esse termo aparente? Significa que apresenta uma certa tendência. Então, como aqui eu estou com composto iônico, eu tenho uma carga real envolvida aqui entre esses elementos. Como assim real, professora? Eu tenho o sódio, que é da família 1A, e ele apresenta o quê? Uma tendência, não só apresenta uma tendência, mas nessa ligação ele perde um elétron. Nesse caso aqui, qual é a carga dele? Mais 1. E essa carga corresponde exatamente ao NOx, que é de quanto? Mais 1. Já o enxofre, ele é da família 6A, ou família 16, né? Os calcogênios. O enxofre, ele possui uma facilidade em receber 2 elétrons. Então, numa ligação iônica, quando nós temos um enxofre como um ametal, ele deve satisfazer seu octeto recebendo 2 elétrons. Portanto, a carga que ele assume no composto iônico é S2-. Seu NOx, por sua vez, vai ser o quê? Qual é a carga real que ele possui? Ou seja, quantos elétrons ele recebe para satisfazer essa ligação? 2 elétrons, então seu NOx é menos 2. NOx, gente, é uma abreviação que a gente usa para número de oxidação, tá? Então, só recapitulando, número de oxidação é a carga real, né? Conforme vocês estão vendo, é a carga real ou aparente de um elemento em um composto, seja ele iônico ou molecular. Quando a carga ela é real, ou seja, a carga que de fato o elemento possui, nós estamos nos referindo a compostos iônicos, como é esse caso. Professora, mas se for um outro composto covalente, exemplo HCl, como nós temos aqui. O HCl, reparem que, apesar de ser uma ligação covalente, é entre átomos que apresentam diferença de eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a tendência apresentada por um átomo em atrair para si pares de elétrons da ligação compartilhada. E como a gente pode perceber, quem tem maior eletronegatividade é o cloro. Então, ele possui uma carga aparente, ele possui uma tendência de atrair para si nessa ligação um elétron. Então, olhe, aqui eu tenho o HCl. O cloro é o elemento mais eletronegativo. Então, para ele satisfazer sua necessidade, ele puxa para si um elétron. Enquanto que o hidrogênio, por ele ser menos eletronegativo, ele fica levemente com a carência positiva e ele fica positivo aqui em uma carga positiva. Então, eu posso dizer que o cloro, na ligação com o HCl, ele apresenta uma carga real efetiva de menos 1, de 1 menos?
Não, eu não posso admitir isso, porque esse é um composto molecular, e composto molecular, nós não temos a transferência total de elétrons, mas a gente tem uma tendência apresentada por um elemento em relação a outro de puxar elétrons mais facilmente para si. E isso a gente tem aqui para o cloro. O cloro, ele puxa quantos elétrons mais facilmente para si? Um elétron. Então, eu digo que o cloro, nessa ligação com o HCl, ele apresenta um NOx de -1, enquanto que o hidrogênio apresenta um NOx de +1. Lembrando, definição de NOx é a carga real. A carga real é quando o composto é iônico, ou a carga aparente quando o composto é molecular. Mas assim, trocando em miúdos, no final das contas, é o número de oxidação apresentado por um átomo, seja ele no composto iônico, seja ele no composto molecular. A diferença é que no composto molecular, de fato, nós não temos a perda total do elétron nem o ganho total do elétron. Já no composto iônico, que a gente chama de carga real, não carga aparente, carga real, a gente tem a perda real do elétron pelo metal e o ganho real de elétrons pelo ametal. Ok até aqui? Pergunta: existe uma outra maneira de nós podermos determinar esse número de oxidação? Existe. Dessa outra maneira, nós temos aqui, vamos lá. Se eu conhecer a fórmula estrutural do meu composto, eu consigo também determinar o seu número de oxidação, o número de oxidação das espécies envolvidas ou dos átomos envolvidos. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Aqui nesse meu exemplo, eu tenho o ácido nitroso ou ácido nítrico. Ácido nítrico, ele apresenta essa fórmula, né? Então, deixa eu colocar aqui a fórmula estrutural dele, como consta no slide. Então, a gente tem aqui hidrogênio, nitrogênio, uma dupla e uma dativa. Observem o seguinte, se eu olho a fórmula estrutural, eu percebo que nessa ligação ela é dativa. Então, o que está acontecendo? Eu tinha aqui um par de elétrons livres para o nitrogênio e o oxigênio está puxando com mais intensidade esse par de elétrons para si, assumindo uma carga de quanto? 2-. Professora, por que o oxigênio puxa para si? Quem é mais eletronegativo? Nitrogênio ou oxigênio? Oxigênio. Aqui eu tenho o nitrogênio compartilhando 2 elétrons com os 2 elétrons desse oxigênio. Quem é mais eletronegativo e vai atrair mais os elétrons do nitrogênio para si? O oxigênio. Como o nitrogênio está compartilhando aqui, cada um compartilhando um elétron, como aqui eu tenho esse meu nitrogênio compartilhando aqui um elétron e outro elétron com esse oxigênio, a tendência dele é puxar esses 2 elétrons para si, assumindo que carga? 2-. Então, vocês já estão observando que o nitrogênio está ficando desfalcado em 4 elétrons? O nitrogênio aqui ele já tem uma carga o quê? Positiva. Por quê? Os 2 nitrogênios aqui, por enquanto, que estão ligados a ele, está fazendo o quê? Está atraindo para si, cada um, 2 elétrons do nitrogênio. Bora voltar para cá. Esse oxigênio, nessa ligação com o nitrogênio, ele está puxando o quê? Aqui a gente tem uma ligação simples, em que o oxigênio entra com um elétron e o nitrogênio entra com outro, ok? Então, o oxigênio está fazendo o que com esse elétron do nitrogênio? Puxando mais para si. Então, assumindo uma carga de quanto? -1, né? Menos. Só que nós não podemos esquecer que esse mesmo oxigênio está se ligando com esse hidrogênio. E aqui nós também temos 2 elétrons, não temos? Um do oxigênio compartilhando com o hidrogênio e o outro do próprio hidrogênio. Perceba o seguinte, que aqui, nessa ligação, o oxigênio também vai atrair para si o que aqui? O elétron do hidrogênio, deixando o hidrogênio positivo e ele ficando com quantas cargas aqui? 2-. Uma carga negativa que veio aqui da atração do nitrogênio e outra carga negativa que veio da atração de quem? Do hidrogênio. Então, eu tenho aqui o que para esse nitrogênio? Esse nitrogênio está ficando desfalcado aqui de um elétron,
Está ficando desfalcado aqui de 2 e está ficando desfalcado aqui de 2. Ou seja, quantos elétrons esse meu nitrogênio fica desfalcado? 5 elétrons. Qual a carga dele? 5 mais. Essas cargas são cargas aparentes, mas é o número nosso de oxidação mesmo. Por que a gente chama cargas aparentes? Porque nós temos aqui um composto que molecular. Então, eu digo que esse meu hidrogênio tem um NOx de mais 1. Eu digo que esse meu nitrogênio tem um NOx de mais 5. E eu digo que esse meu oxigênio, todos os três, tem um NOx de menos 2. Ok até aqui? Mesmo posso fazer se eu tiver, por exemplo, a água. A água, a estrutura dela, olhem. O que acontece nessa ligação do oxigênio com o hidrogênio? Esse meu elétron que está sendo compartilhado com hidrogênio, que a gente tem o que, gente? O par de elétrons. Deixa eu mudar aqui a cor. A gente tem aqui o par de elétrons, não tem? Esse par de elétrons vai ficar mais próximo de quem? Do oxigênio. Um já era do oxigênio, um é do hidrogênio. Então, o hidrogênio aqui, ele já ganha quantos elétrons? Menos dessa ligação. Idem essa outra. Nessa ligação, a gente também tem o quê? Um elétron vindo do oxigênio e outro elétron vindo do hidrogênio. Só que quem é mais eletronegativo? O oxigênio, que atrai também para si o que aqui? O outro elétron. Ou seja, se eu tenho 2 elétrons a ser atraídos, aqui qual é a minha carga desse oxigênio? 2 menos. Qual é a minha carga de cada hidrogênio? Mais 1, ou melhor dizendo, mais, né? E aí, o que é que a gente faz? Aqui eu tenho uma carga de mais 1, ou 1 mais e mais. Logo, quem é o número de oxidação desse meu oxigênio? Menos 2. Qual é o número de oxidação desse meu hidrogênio? Mais 1. Percebam que quando eu falo carga, a gente coloca o sinal após. Ó, 2 menos. Aqui é o que? A carga. Quando eu falo de NOx, eu coloco o sinal na frente, menos 2. Então, algumas vezes vocês verem o professor de química fazendo isso e vocês ficam confusos achando que é a mesma coisa, mas não. NOx, o sinal vem sempre na frente. E quando é carga de um composto, por exemplo, um ânion, S, eu não boto ânion S menos 2, eu boto ânion 2 menos, porque isso aqui é carga. Agora, se eu pergunto quem é o NOx dessa espécie, o NOx dessa espécie vai ser menos 2. Ok até aqui? Essa é uma outra forma que a gente tem para poder determinar o NOx pela estrutura, pela fórmula estrutural, né? Pela estrutura do composto, tá? Tem outras fórmulas? Tem. Na verdade, nós acabamos usando, gente, regras gerais para nós determinarmos o número de oxidação, principalmente daquelas espécies que são valores de referência. E tem umas que o NOx sempre varia, e a gente determina com base naquele valor já conhecido dessa espécie que até então seria uma incógnita para a gente. Por que eu digo isso? Vamos lá, regras gerais. Primeira regrazinha é uma regra bastante simples e ela diz o seguinte, primeira regra, substância simples, né, tem NOx igual a 0. Faz todo sentido do mundo, porque se eu tenho uma substância simples, por exemplo, Cl2, é o cloro ligado ao cloro. Eu vou ter um elemento mais eletronegativo que o outro? Não. Os dois eles vão ter a mesma força em atrair o elétron. Então, eu não posso dizer que um cloro ele vai atrair mais um elétron que o outro. Então, não existe carga aparente. Outra coisa, quando eu tenho aqui o neônio, quando eu tenho aqui o ferro, quando eu tenho aqui o ozônio, quando eu tenho aqui o enxofre, quando eu tenho aqui o fósforo branco, quando eu tenho aqui o carbono, grafite, todas essas espécies, elas são espécies, ou seja, são substâncias simples. Então, é uma regra, gente. NOx de qualquer substância simples é 0. Não tem choro,
não tem, não tem nenhuma confusão, é zero e acabou. Essa é a regra, tá? 2, regra 2. Quando eu tenho íons simples, é muito importante dizer isso. Quando eu tenho íons simples, exemplo, N 3 menos, ferro 3 mais. O que são íons simples? São íons formados por apenas um único elemento, tá? Um único elemento. Então, como vocês podem observar aqui, se eu for determinar o NOx para o N3-, o NOx aqui vai ser correspondente à carga do elemento. Então, do íon, né? Então, se o meu íon é N3-, o meu NOx vai ser o quê? Menos 3, que a gente já viu que o NOx, o sinal sempre vem na frente. Ferro 3+, quem vai ser o NOx dele? O NOx dele vai ser mais 3. Professora, e se eu tiver o sódio mais? O NOx vai ser sua própria carga, mais 1. Professora, eu tenho que colocar, quando o NOx é positivo, eu tenho que colocar mais 1? Eu tenho que colocar mais 3? Tem. Simplesmente isso. Tem que colocar o sinal. Seja negativo, seja positivo. Beleza? Continuando. 3. Quando eu tenho íons compostos, ó, regrinha, a soma algébrica dos números de oxidação dos elementos é igual à carga do íon. Bom, eu gostaria de deixar esse item 3 para o final dessas regras, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês como a gente determina. Que assim, a gente só tem que... Eu consigo fazer de cara e vocês também vão conseguir também de cara. Mas no primeiro instante, eu gosto de apresentar uma formulazinha algébrica para a gente poder determinar, tá? Nas moléculas, a soma algébrica dos NOx dos elementos tem que ser igual a zero. Gente, óbvio, ó, HCl. Quando eu somar esse NOx, porque o que é o NOx? É a carga envolvida em cada espécie, em cada átomo do composto. Seja essa carga aparente ou real. Então, se o meu composto aqui, ó, ele é neutro, por que eu sei que ele é neutro? Porque ele não apresenta aqui nenhum número logo na frente. Esse composto aqui, ó, NH4+, ele é neutro? Não. Ele está assumindo aqui o quê? Uma carga positiva. Por exemplo, essa outra espécie aqui, ó, OH-. É uma espécie neutra? Não. Nós estamos vendo aqui que é um ânion. Então, quando a espécie ela for neutra, ó, os NOx do hidrogênio e do cloro, quando somados, tem que ser zero. E a gente viu aqui o cloro, ele é de quê? Ele é da família 7A. Então, o cloro, ele tem uma carga de menos. Então, o NOx dele aqui vai ser quanto? Menos 1. Quem vai ser o NOx do hidrogênio? Ele vai assumir uma carga de quanto aqui? Mais. Quem é o NOx? O NOx aqui dessa espécie vai ser mais 1. Quando a gente somar aqui esses NOx, repare, eu só tenho um cloro, não tenho? Eu só tenho um hidrogênio. Quando a gente soma menos 1 mais 1, dá quanto aqui? Zero. E zero é por quê? Porque essa molécula é neutra. Aqui eu poderia fazer a mesma coisa? Não necessariamente. Aqui, quando eu somar o NOx, obviamente que no final eu tenho que achar que número? Menos 1. Por quê? Porque é a carga do íon envolvido na espécie, tá certo? Então, só para nível de curiosidade. Oxigênio aqui. O oxigênio, ele é uma espécie da família 6A, ou melhor dizendo, é um átomo da família 6A. Então, quando ele faz ligação, geralmente ele apresenta uma carga de 2-. Então, qual é o NOx dele? O NOx dele é menos 2. O hidrogênio, como ele é a espécie aqui, né? Esse menos que está aqui não é do hidrogênio não, viu, meu povo? É do íon todo. Tem nada a ver, não é só do hidrogênio não, é do íon todo. Então, esse meu hidrogênio, ele assume nessa espécie uma carga de mais. Quem é o NOx dele? O NOx dele é mais 1. Quando eu somar, eu só tenho um oxigênio aqui, né? Só tenho um hidrogênio aqui. Quando eu somo esses NOx, eu vou achar um resultante de quanto? Menos 1.
que é o quê? É exatamente igual à carga que essa espécie toda ela apresenta, ó, menos. Ok? Então, a gente viu a regrinha 3 e 4, mas lembrando que eu vou voltar para a regrinha 3, tá? Logo mais quando a gente for trabalhar com íons compostos. Deixa eu apagar aqui agora para a gente dar continuidade. Vamos lá. Dando continuidade, eu acabo aqui tendo outros NOx referência, tá? Então, NOx referência são aqueles NOx fixos. Então, por exemplo, família 1A. Não tenho dúvida, família 1A ou família 1. Todos terão NOx igual a mais 1. Porque, gente, ele só tem um elétron só. Então, significa dizer que eles vão ter tendência de perder só um elétron. A carga deles é de mais 1. O NOx é de mais 1, tá certo? Quando eu tenho os metais alcalinos terrosos, família 2A, o NOx deles também são fixos, mais 2. E existe também algumas situações específicas. Por exemplo, alumínio, como a gente pode ver aqui, ele sempre vai ser mais 3. A prata sempre vai ser mais 1. O zinco sempre vai ser mais 2. O flúor, tá? Sempre vai ser menos 1. Por que, professora, o flúor e não a família toda? Porque a família toda, alguns, eles acabam tendo um NOx, uma carga variável, a depender com quem eles acabam se ligando, tá? Então, aqui são algumas regrinhas. Então, veja, alumínio é fixo, NOx é de quanto? Mais 3. A gente tem o zinco, que também é fixo, o NOx, ele é de mais 2. A gente tem a prata, que é fixa, o NOx vai ser de mais 1. A gente tem o flúor, que é fixo, o NOx vai ser de menos 1, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho do oxigênio. Na sua grande maioria, o oxigênio, na maioria dos compostos, anotem isso, ele vai ter um NOx menos 2. Exceção. Exceção. Quando é que a gente tem a exceção para o oxigênio? Quando eu tenho o superóxido. Quando eu tenho superóxido, em que o oxigênio ele tem um NOx de menos 1,5, tá? Não vão ser casos bem especiais, viu, gente? Porque na maioria das vezes, ó, o oxigênio ele tem um NOx de menos 2, tá? E o peróxido em que o oxigênio ele tem um NOx de menos 1, tá certo? Então, nessas situaçõezinhas do peróxido, que eu tenho aqui o oxigênio com menos 1 e o superperóxido com o NOx de menos 1,5, é a exceção ao oxigênio. Fora isso, todos os compostos com oxigênio têm um NOx, o oxigênio tem um NOx de menos 2. Outra coisinha também importante, hidrogênio. Na maioria das vezes, o hidrogênio ele vai ter um NOx correspondente a mais 1. Quando que não for, quando é que a gente tem uma exceção a essa regra? A exceção é quando eu tenho hidreto. O que é um hidreto? Hidreto é quando eu tenho um metal se ligando ao hidrogênio, tá? Exemplo, NaH, ou seja, hidreto de sódio. O sódio, a gente já sabe, o número fixo dele do NOx é quanto? Mais 1. Nesse caso aqui, o hidrogênio no hidreto, ele tem um NOx de quanto? Menos 1. Então, no hidreto, somente nesse caso, o NOx do meu hidrogênio vai ser correspondente a menos 1. Professora, isso acontece muito? Não. Na grande maioria das vezes, o hidrogênio ele se apresenta com NOx de mais 1. Então, por isso que eu estou apresentando para vocês que existem exceção e é bom a gente saber. Quando é que eu tenho exceção? Quando eu tenho hidreto. O que é um hidreto? É um composto binário
formado, ó, de dois elementos, em que um é o óbvio, o hidrogênio, e o outro é um metal, ok? E aqui a gente tem NOx também de íons importantes. Gente, se vocês perceberem, aquele materialzinho que eu dei, lista de ânions, cada ânion daquele tem um NOx. Então, aqueles ânions, eles apresentam uma carga. E essa carga deles é fundamental para a gente poder calcular o NOxzinho de cada elemento. Mas a gente também tem carga dos íons, né? Então, por exemplo, aqui nós temos quem? Temos o cianeto. Qual é a carga do cianeto no todo, no seu todo? -1. Qual é a carga do íon amônio? NH4+, mais 1, né? Qual o NOx, né? Do íon hidroxila, do OH-, do íon todo, -1, ok? E aqui, gente, nós temos um quadrozinho, eu vou ampliar ele, tá? Deixa eu tirar um pouquinho aqui, vou ampliar. Pronto. Não sei se fica melhor para vocês observarem. Vou dar aqui também um zoom. Olha, primeira regra, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre zero. Então, a gente viu isso. O NOx de um íon monoatômico, ou seja, um íon simples, é igual sempre à sua carga. Pronto, então aqui a gente tem alguns exemplos. Existem elementos que apresentam NOx fixo em substâncias compostas. Então, a gente viu também quem foram os metais alcalinos, família 1A, mais 1. Metais alcalinos terrosos, família 2A ou 2, mais 2, é o NOx dele. Zinco, mais 2 sempre. Prata, mais 1. Alumínio, mais 3. Flúor, -1. Aí a gente tem aqui, ó, hidrogênio, geralmente mais 1. Mas se a gente tiver o hidreto metálico, que foi o caso que eu falei para vocês, quando eu tenho o hidrogênio ligado a um metal, a gente acaba tendo, para o hidrogênio, um NOx de -1. Só que geralmente o NOx dele é de quanto? Mais 1, porque ele costuma ser sempre o elemento mais eletropositivo. Oxigênio, geralmente é -2 o NOx dele. Mas existem os casos que eu apresentei para vocês, que nós temos o quê? Que nós temos os peróxidos, que o oxigênio acaba tendo NOx de quanto? -1. Um superóxido, em que ele tem um NOx de quanto? -1,5. Então, aqui ele já dividiu, né? -1 sobre 2, então -1,5. Fluoretos. Os fluoretos, o oxigênio, ele pode estar variando em +1 e +2. Por que nos fluoretos, professora? Porque quem é mais eletronegativo, o flúor ou o oxigênio? O flúor é mais eletronegativo. Então, uma vez que o flúor está se ligando com o oxigênio, então, sinto muito, o oxigênio não pode ser negativo, né, gente? Então, eu não posso ter dois elementos eletronegativos fortes ligados entre si. Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter sempre um mais eletronegativo, que vai assumir a carga negativa, e um que é mais eletropositivo e que vai assumir essa carga positiva, ok? Pronto. Quando eu tenho um íon poliatômico, né, agora formado mais de dois elementos, o somatório dos NOx desses elementos tem que ser igual à carga do íon. Então, isso também eu mostrei para vocês, mas a gente vai trabalhar mais ainda. E para finalizar essas regras, a soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Ou seja, se eu não tenho um íon, se eu não tenho nenhum ânion, nenhum cátion, eu tenho lá um composto. Esse meu composto ele é neutro, não é? E esse meu composto sendo neutro, a soma do NOx de todos os átomos envolvidos naquele composto, a soma tem que ser igual a zero, né? E aí, dando continuidade, vamos lá. Né? Deixa eu só ajeitar aqui agora para ficar algo fácil de se ver. O máximo possível. Pronto. Próximo slide pra gente. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto, corrigi. Vamos lá, slides agora. Vou mudar. E aqui a gente tem alguns exercícios de fixação.
tá? E eu vou fazer agora com vocês alguns. Então, vamos lá. Vamos pegar logo desse primeiro? Primeiro é bem facilzinho. Aqui eu tenho o quê? Uma substância simples. Qual é o NOx do enxofre? 0, não é? Aqui eu tenho quem? No segundo caso, eu tenho o meu sulfeto de zinco. O que é que a gente viu? A gente viu que o zinco, ele sempre vai ter o quê? Um NOx de quanto? Mais 2. Então, eu sei quem é o NOx do enxofre? Não, não sei. Vou chamar ele aqui de X, tá? O que que eu sei? Eu sei que esse meu composto ao todo, ele tem que ser o quê? Neutro. Então, ó, NOx do zinco mais NOx do enxofre tem que ser igual a quanto? 0. Eu sei quem é o NOx aqui do zinco? Sei. Mais 2. Eu sei quem é o NOx do enxofre? Não, não sei. Eu sei que a soma dos dois tem que dar 0. Então, quem é o NOx do enxofre? Passo 2 para o lado de lá, ó, menos 2. Então, quem é o NOx aqui desse meu enxofre, que é o que ele está querendo aqui, ó, a substância aqui, ou o elemento que está destacado? Menos 2. Vou agora para o terceiro caso, ó. Estão vendo que agora já aumentou, né? Então, a gente tem quem aqui? HBrO4. Pelas regrazinhas, o que é que eu tenho que fazer? Ó, a soma de tudo aqui tem que ser igual a quanto? 0. Porque vocês estão vendo alguma carga nesse composto? Não, não há nenhuma carga. Então, a soma dos NOx para um composto molecular ou iônico, que não seja íon, né, tem que ser 0. Então, NOx do hidrogênio mais o NOx do bromo mais... Gente, eu tenho quantos oxigênios aqui? 4. 4 vezes o NOx de quem? Do oxigênio. E aí, o que é que vai estar acontecendo? Esse valor aqui tem que ser igual a 0, tá? Tem que ser igual a 0. E com base nisso, olha só o que a gente vai fazer aqui agora. NOx do hidrogênio, a gente já sabe que é quanto? Mais 1. Então, vai ser mais 1. NOx do bromo, eu não sei, gente. Vocês viram que o bromo não está lá em nenhuma regra de referência. Então, eu vou colocar ele aqui como quem? Incógnita. E aí, o que é que vai estar acontecendo? Vamos lá. Mais 4 vezes o NOx de quem? Do oxigênio. Geralmente, qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Isso tudo tem que ser quanto? 0. Então, expressão algébrica. Vamos jogar nossa matemática aqui. Então, eu vou ter o que aqui? NOx do bromo vai ser igual a quanto? Eu vou jogar logo esse mais 1 para o segundo termo, mais 1, ou menos, que fica menos agora, né, gente? Menos. E aqui, mais 4 vezes menos 2 vai ficar quanto? Mais 8, que eu vou jogar para o outro lado como quanto aqui? Vai ficar menos 8, jogo aqui como mais 8. Então, o NOx aqui do bromo vai ser quanto? Mais 7. Ok até aqui? Então, deixa eu só dar aqui uma conferida para a gente poder continuar. Bom, não vai dar. Gente, ó, nós vamos encerrar agora essa primeira parte da aula, tá? E aí eu volto para fazer esses exercícios com vocês. Até mais!